Termos chaves em grego em Romanos 9, versos 19 a 24. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e esse é o último vídeo da minha série sobre o Deus de Romanos 9 a 11, antes de eu ir para São Paulo gravar o debate no Vejam Só, cujo tema é: se não existe predestinação, como explicar Romanos 9, versos 19 a 24? Bom, como preparação para o debate, eu decidi gravar esta série previamente e de antemão, justamente para me preparar nos meus estudos, tal e etc. E também para já fazer algum material, vamos pensar assim, adicional em relação à discussão, porque muitas vezes a gente sabe que o Vejam Só é um espaço muito limitado para trabalhar exegeticamente, contextualmente, em termos de interpretação e um monte de coisas, um tema dessa magnitude, predestinação em Romanos 9, né? Até por isso, o tema do debate hoje é delimitado em poucos versículos, do versículo 19 ao versículo 24, e a gente vai pensar então um pouquinho em algumas questões importantes a partir daqui. Eu vou ler esse texto todo com vocês e eu já tenho aqui o meu Novo Testamento grego em minhas mãos, que é de onde eu tiro aí então a existência de alguns termos chaves dentro dessa discussão em outros textos do Novo Testamento, não só em Romanos 9, para a gente poder começar a construir o nosso entendimento, como que esses termos são compreendidos e usados e traduzidos em outros contextos além de Romanos 9, porque esse tipo de coisa às vezes ajuda a gente a entender um sentido importante ali para Romanos 9 também, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá, vou ler em português para vocês mesmo, tá? Até porque também quero dizer uma coisa importante. Dentro das discussões no Vejam Só, os debates, eu não tenho o costume e nem desejo adquirir o costume de ficar fazendo discussão que o grego é assim ou é assado. O público do Vejam Só é um público interessado em teologia, eles sim são capazes de entender que uma mesma palavra é usada em contextos diferentes, pode ser traduzida de formas diferentes. Então ninguém é burro que está assistindo o Vejam Só, tá? Mas quando a gente fica apelando muito para questões mais técnicas do grego, no tempo verbal, no tronco verbal, na declinação XYZ, na primeira, segunda ou terceira declinação e coisas desse tipo, a gente simplesmente está trazendo um conhecimento que não consegue ser julgado pela parte da maioria dos telespectadores, e aí fica uma coisa assim um pouco chata, né? O debate do Vejam Só não é um ambiente puramente acadêmico que você está ali discutindo com autoridades estudiosos. Não, também tem a parte leiga, a parte do povo, a parte do público. Então eu prefiro sempre focar as discussões no bom e velho português, que até essa língua é um pouco difícil, às vezes a gente se embanana nela. Imagina o grego do Antigo Testamento, né? Aliás, do Novo Testamento. E também eu vou trabalhar um pouquinho a Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento em grego, em relação a um dos termos específicos que eu separei aqui para a gente discutir dentro dessa sessão, de Romanos 9, verso 19 até o verso 24. Eu separei 9 palavras gregas e vou conversar com vocês a respeito delas de trás para frente, começando dos últimos versos até voltar ao verso 19. Então vamos lá. Romanos 9, versos 19 a 24, a Bíblia diz o seguinte: Tu, porém, me dirás, de que se queixa Deus ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos da ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão? O qual somos nós a quem ele chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Essa argumentação de Paulo nesses versos é muito interessante, dá pano para manga em relação a muitas discussões. E o primeiro termo grego que eu gostaria de trabalhar com vocês brevemente aqui é o termo proteiomassen, que é a ideia de que Deus tem vasos de misericórdias preparados de antemão, proteiomassen, tá bom?
Esse termo grego, ele também é usado em Efésios 2, verso 10, que acontece num contexto muito interessante para essas discussões todas entre calvinistas e arminianos e predestinação, que é o contexto assim do texto mais clássico da salvação pela graça mediante a fé. Efésios 2, a partir do verso 8, diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou protoiomassem de antemão para que andássemos nelas. Aí existe a interessantíssima polêmica em torno da relação entre fé e obras na experiência da graça para a salvação, tá bom? Isso é tudo muito interessante, muito importante, está no coração da reforma protestante essa discussão aqui. E o importante que eu gostaria de trazer para você, para a gente poder entender o vaso de misericórdia preparado de antemão, é se essas boas obras aqui preparadas de antemão são boas obras irresistíveis que os salvos são obrigados a fazer sem nenhuma participação da sua parte, da sua vontade, das suas decisões, das suas escolhas, das suas ações, porque se Deus preparou de antemão, aquilo tem que acontecer do jeito que Deus preparou, e o homem que faz essas coisas que Deus preparou de antemão não tem a liberdade de fazer o contrário do que Deus preparou de antemão. Essa pode parecer uma pergunta um pouco idiota, mas na verdade ela não é tão idiota não. Até porque essa pergunta revela o coração da discussão sobre a predestinação. Os arminianos não negam que a predestinação exista. Os arminianos negam que a predestinação aconteça nos termos do entendimento calvinista da predestinação, o que é bem diferente. A gente não discute e nem discorda de Deus, a gente discute e discorde com o calvinista. É um pouquinho diferente, tá? E algumas coisas interessantes aqui é que é o seguinte: Deus salva o homem pela graça mediante a fé e prepara boas obras de antemão para que o homem ande nessas boas obras. Entretanto, o homem, ao escolher coisas boas, tem um lado da sua agência, da sua responsabilidade, das suas decisões e da sua liberdade em andar nessas boas obras. De outra forma, o homem seria um mero autômato de Deus, um mero robô que cumpre aquilo que Deus o predestinou para cumprir. Além do mais, o homem salvo, que tem boas obras preparadas de antemão diante dele, da parte de Deus, também peca. E às vezes também faz más obras. Então a gente também vai dizer que Deus preparou pecados de antemão para que a gente ande neles? Não. E o fato dos salvos pecarem traz à luz que os salvos ainda têm liberdade, inclusive de fazer o contrário da vontade de Deus. Então Deus preparou boas obras, mas às vezes os homens, inclusive os salvos, andam em más obras. E isso traz à luz de que quando o homem salvo faz boas obras, ele não faz porque ele infalivelmente está destinado àquilo. Senão ele também está infalivelmente destinado ao pecado que ele faz. E assim como o ser humano, então, ao fazer o bem, tem a sua agência de decisão na direção do bem, o homem, para fazer o mal, tem a sua agência na direção de fazer o mal. E o homem, então, ainda que Deus tenha preparado um caminho de boas obras para ele de antemão, mantém a sua liberdade intacta. Claro, a liberdade do homem, especialmente após a queda, é limitada. A liberdade do homem antes da queda já era limitada também. A nossa depois da queda é mais limitada ainda. Mas não é porque a nossa liberdade é limitada que ela não existe. Se a nossa liberdade não existisse, não haveria nenhuma base moral para diferenciar o que é pecado do que é boas obras, por exemplo. Porque nós seríamos unicamente funções da existência de Deus que prepara boas obras para uns e quem sabe más obras para outros, né? Vasos de misericórdia de um lado e vasos de perdição do outro. E aí Deus seria o único responsável pelo bem ou mal que as criaturas fazem, certo? Para não ser assim, Deus dá a liberdade ou certa liberdade para as agências humanas para que elas façam o bem ou o mal. E quando elas fazem o bem, elas cumprem aquilo que Deus de antemão preparou para elas nesse caminho do bem. Como que isso pode ajudar a iluminar a nossa discussão em Romanos 9? O fato de existir vasos de misericórdias preparados de antemão não retira dos vasos de misericórdia nem dos vasos da ira a livre agência ou o livre arbítrio, pelo menos dentro de certos sentidos. Claro,
Os sentidos exatos em que o homem é livre ou não é livre é muito polêmico, né, na discussão entre calvinistas e arminianos, mas se não houver nenhuma instância onde o homem é livre e responsável, você acaba, né, tendo uma baita de uma heresia que vai ferir de morte o conceito de pecado, o conceito de escolha, o conceito de liberdade, o conceito inclusive de libertação que nos é trazido em Cristo para a gente viver uma nova vida de acordo com as boas obras que Deus preparou de antemão, tá? Então precisa levar tudo isso em consideração. Então eu entendo que a relação do uso do termo grego aqui em Romanos 9, 23 e lá em Efésios 1, verso 10, nos dá base para melhor entender essa questão e a gente escapa da rigidez e da fixação de quem é vaso de misericórdia ou não e quem faz coisas boas ou não, lá unicamente com Deus na eternidade, e a gente joga isso para a história dentro de uma dinâmica muito mais sinergista, refutando assim ou contrapondo assim o monergismo, tá bom? Fechou? Beleza. Aí um termo do verso anterior fala que Deus suportou com longanimidade os vasos da ira preparados para a perdição. Aqui é interessante, né, que aqui não aparece a ideia de preparados de antemão para a perdição, como acontece que os vasos de misericórdia são preparados de antemão para a glória. Bem interessante essa diferença do texto em relação ao verso 22 e em relação ao verso 23. Porém, o que eu gostaria de enfatizar aqui no verso 22 é o termo macrotimia, que é o termo longanimidade, né? Deus, com muita longanimidade, ele de alguma maneira aí suportou, sustentou, conduziu os vasos da ira preparados para a perdição. Aí vamos dar uma olhadinha um pouco no uso desse termo em outros textos do Novo Testamento, tá? A gente começa falando de Gálatas 5, verso 22, onde se fala que longanimidade é fruto do Espírito. Se Deus, inclusive, não fosse longânimo, como é que ele nem teria o Espírito, ele nem seria o Espírito, né? Então o fato de Deus ser Espírito, Deus é o Espírito Santo é Deus, fruto do Espírito é longanimidade, demonstra que a longanimidade é uma característica essencial de Deus. Então nem poderia ser de outra forma, ele não poderia tratar o vaso da ira de outra forma, a não ser com longanimidade, porque é assim que Deus é. Se Deus tratasse o vaso para a ira, né? Aliás, o vaso da ira, sem longanimidade, Deus estaria negando a si mesmo, né? Então não dá para isso acontecer. É uma questão interessante. E talvez aí uma das questões mais reveladoras e polêmicas em relação a todas essas questões aí, tem que ver com o texto de 2 Pedro 3, verso 9, onde ali se fala uma coisa bastante interessante sobre esta questão, né? Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então aqui a longanimidade de Deus é descrita em função do seu desejo que ninguém pereça, do seu desejo de salvação. E é interessante que esse termo é usado em relação ao vaso de ira. Ou seja, o vaso de ira preparado para a perdição não é alguém a quem Deus não quer salvar. Não é alguém que Deus quer condenar, porque Deus tem prazer em mostrar a sua ira condenando as pessoas, as predestinando de forma infalível e eterna ao decreto horrível da predestinação da perdição, tá bom? Então aqui também está contraposto o ensino calvinista, ou a implicação do ensino calvinista, de que Deus não deseja que todos sejam salvos e que Deus deseja que alguns sejam perdidos, porque Deus já preparou os vasos da ira para isso. A ideia de que Deus os conduziu com longanimidade, a longanimidade de Deus está em função da sua natureza e do seu desejo que ninguém pereça, refuta esta ideia que o calvinismo muitas vezes tenta colocar de forma direta ou indireta na sua teologia. Belezinha? Depois, o outro termo que eu gostaria de falar é o termo atimia, né, que é o termo desonra, que eu gostaria de trabalhar também no texto de 2 Timóteo 2, verso 20. Um pouco da ideia da desonra, né? Então existem os vasos para honra e os vasos para desonra. E aí, como é que isso tudo aí funciona? Então, 2 Timóteo 2, versículo 20 e versículo 21 diz o seguinte: ora, numa grande casa não é somente utensílios de ouro e prata, mas também de madeira, barro, alguns para honra, outros, porém, para
desonra, atimia, né? Aí o verso 21, assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. A linguagem aqui de 2 Timóteo 2, versos 20 e 21, é muito parecida com a linguagem de Romanos 9 e não tem nada de monergismo e eleição incondicional e predestinação absoluta, dupla predestinação aqui. Se alguém se purificar de erros, né, de heresias, de pecados e um monte dessas coisas, será um vaso de honra. Ou seja, alguém pode transitar entre ser um vaso de desonra para se tornar um vaso de honra, em função de agora ser purificado de erros que antes o tornavam vasos de desonra, tá bom? Então não existe esse decreto fixo da predestinação na eternidade que separa uns para ser vaso de honra, outros para vaso de desonra. Se essa predestinação fosse correta nesses termos, o texto de 2 Timóteo estaria errado. Como é que alguém poderia se purificar para se tornar um vaso de honra? Isso seria impossível, dada a natureza eterna do decreto no passado, tá bom? Quem é vaso de desonra nunca poderia se transformar em vaso de honra, nunca poderia se purificar, nunca poderia se transformar e etc. E se há essa possibilidade de alguém que é um vaso de desonra se transformar em um vaso de honra, então já está destruída a predestinação fixada na eternidade, independentemente de qualquer fé ou obra ou escolha do homem e qualquer sinergismo da experiência entre Deus e o homem na salvação. Então, mais um texto aí que destrói o calvinismo, tá? Depois também eu quero falar um pouco do termo timen, né, que é o termo contrário da desonra, é o termo honra. E lá em Colossenses 2:23, se fala um pouco desse termo, mas com uma tradução um pouco diferente, que é bem interessante. Aí o texto de Colossenses diz o seguinte: tais coisas, com efeito, têm aparência de piedade, como falsa humildade e rigor ascético, porém não têm valor algum contra a sensualidade. O termo valor aqui é o mesmo termo timen, que fala de honra, né? O vaso para honra, é o vaso que tem valor, é o vaso valoroso, tá? Esse mesmo termo é traduzido como preciosidade em 1 Pedro 2, verso 7. Vamos dar uma olhada lá. 1 2, verso 7 diz o quê? Para vós outros, os que credes, essa é a preciosidade, Cristo, né? Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal. Então olha que interessante o termo precioso aqui, né? O termo aqui precioso descreve aqueles que creem, em contraposição àqueles que não creem, que rejeitam a pedra angular que é Cristo. Então, qual é a diferença entre o vaso de honra e o vaso de desonra? Não é porque um foi escolhido para honra e outro para desonra, mas porque um aceita Cristo e o outro não. É simples assim, tá bom? E não há como ser diferente. Aí um outro termo interessante aqui, né? O termo direito em Romanos 9:21. Não tem o oleiro direito sobre a massa para fazer um vaso para honra e outro para desonra? O termo direito ali é exousian, que é o termo autoridade, tá? Bem interessante esse termo, inclusive usado em Romanos 13, que a gente não pode se opor à autoridade, exousian, tá? Essa mesma coisa. Aí existem alguns usos interessantes desse termo em, por exemplo, João 1, verso 12. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saberem os que creem no seu nome. Olha que interessante, o termo poder aí é o termo exousian, autoridade. Então, olha que interessante, quem recebe a Cristo tem autoridade para ser feito filho de Deus, ou tem poder para ser feito filho de Deus. Deu-lhes o poder para serem feitos filhos de Deus. É muito interessante, né? Interessante que inclusive o texto descreva isso como uma dádiva de Deus ao homem. Deus te deu a autoridade de ser filho de Deus. E qual é a condição para que isso aconteça? Que você o receba, que você creia no seu nome. Então, enfim, é interessante a ideia, né? Que Deus tem autoridade para fazer um vaso para um lado ou para o outro. Opa, Deus tem o poder para fazer um vaso para honra, um vaso para desonra, né? E talvez aí não seja tão uma questão abstrata, né? Deus tem autoridade, mas Deus tem poder. Interessante aí uma leitura um pouco diferente aí do que a maioria está acostumado.
E agora eu gostaria de me concentrar um pouquinho mais também no verso 20, tá? Existe a ideia ali, quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Esse verbo discutir, ele é extremamente interessante, existem muitos usos dele no Novo Testamento, sempre com o mesmo sentido, tá? Resistir ou se opor de uma forma negativa. Não é uma mera questão de conversar e discordar. É realmente ativamente combater uma outra coisa. Tá? Vou citar alguns exemplos aí para você. Então, Mateus 5, verso 39. O que a palavra de Deus diz aqui, né? Eu, porém, vos digo, não resistai ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra face. O termo aí é um termo difícil de falar, é antapokrinômenos. Antapokrinômenos. Esses termos gregos bem malucos, né? Esse é o termo aí usado na ideia de que ninguém deve discutir com Deus. Então qual que é a ideia? Ninguém deve resistir a Deus. O termo é trabalhado em termos de oposição. Sabe aquela coisa assim que não é meramente eu discordar, é eu de fato criar oposição contra Deus, né? Veja, por exemplo, Efésios capítulo 6, verso 13. Dá uma olhadinha aqui. Aqui a palavra de Deus diz, né? Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, para que depois de terdes vencido tudo, permanecerdes inabaláveis. Então a ideia de resistência, oposição, não se curvar diante de uma situação. Então qual que é a grande questão aqui? Quando se diz que nós não devemos discutir com Deus, não é que a gente não possa conversar com Deus, até porque, veja lá o texto de Isaías, né? Vinde e arrazoemos. Então Deus agora ele quer que você arrazoe com ele ou ninguém pode conversar com ele? A grande verdade, na real, é que nós não devemos nos opor a Deus. Se ao final das contas Deus decidiu uma coisa ou outra com a qual a gente discorde, por exemplo, a gente acata aquilo que Deus decidiu, ok? A gente não entra em discussão com Deus como se fôssemos iguais a Ele, estivéssemos acima dele para dizer o que ele deveria ser ou fazer. Essa é a ideia de Paulo, não que você não possa conversar com Deus. E inclusive, porque aí entra uma questão um pouco mais complicada, que é assim, o calvinista ele entende que o seu entendimento de Romanos 9 é correto, e Deus escolheu um para perdição, o outro para salvação, na eternidade do passado, no decreto, na eleição, e acabou, tá? Nesses termos, esse Deus é um hipócrita, porque ele manda pregar o evangelho a todo mundo, mas ele não quer a salvação de todo mundo. Esse Deus não ama todas as pessoas. Existem um monte de problemas, né? Deus seria um hipócrita, um mentiroso, um falso, alguém que prega uma mensagem enganosa de salvação, que ele quer a salvação para todo mundo, mas na verdade ele não quer. Nesse caso, deveria ser totalmente possível não só discordar, conversar com Deus uma boa, mas inclusive se opor a Ele, resistir a Ele, dizer que Ele não vale um centavo. Pelo menos essa é a minha leitura, com todo respeito àqueles que pensam de forma diferente, tá? Então essa é a minha visão, ponto, X, Y. Agora, os calvinistas gostam de impor o seu sentido para essa discussão como um todo e dizer que quem discorda dele está discutindo com Deus, porque agora está se colocando na posição de falar que Deus deveria ser o que Deus não deveria ser. Não. Deus não é o que o calvinismo diz que ele é. Então a gente já se alivia na discussão em grande medida, tá? E a gente discute com calvinista e não com Deus. Maravilha? Então a gente se resiste, a gente se opõe, a gente lida negativamente com aquilo que o calvinismo ensina, tá bom? E aí a gente vai caminhando para o final da nossa breve análise dos termos gregos, e aí lá no verso 19 se diz, né, do que Deus ainda se queixa, né? O termo ali é menfetai. E ele acontece em Hebreus 8, verso 8. Vamos dar uma olhadinha lá, né? Do que Deus ainda se queixa? Em Hebreus 8, verso 8, aqui na minha tradução, se diz o seguinte, e de fato os repreendendo diz, eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel. Aqui o termo menfetai é o termo repreender. Então o que acontece? Paulo está dizendo assim, né? Por que Deus ainda se queixa? Por que ele ainda repreende? Por que ele ainda coloca culpa sobre as pessoas? É uma outra possível tradução, tá?
E aí ele entra, né? Quem é você para discutir com Deus, tá? E aí a gente vai trabalhar essa questão de uma forma bem específica, em função da próxima discussão que tem que ver com a vontade de Deus, tá? Então veja bem, o que passa a impressão é que Deus, ele faz o que ele quer, e se ele faz o que ele quer, por que ele repreende? Por que ele lança culpa sobre alguém? Por que ele se queixa de alguma coisa? Eu dei a minha lei para você andar nos meus caminhos e você não andou. Mas Deus não tem vontade, Deus não tem o poder de fazer a sua vontade se cumprir e me obrigar a obedecer a lei dele, ele não fez isso, aí eu desobedeço, aí depois ele briga comigo? É mais ou menos um pouco dentro desse contexto, né? A discussão como um todo, né? E aí eu faço as coisas erradas, eu vou me perder. E aí Deus conduz uns para a perdição, mas outros para a salvação, e alguém está reclamando, por que não salvou todo mundo? Então tá todo mundo reclamando com Deus aí, né? Agora a ideia é, então mas por que Deus reclama? Por que Deus reclama de alguém que não seguiu o seu caminho? Por que ele não obrigou aquela pessoa a seguir o seu caminho, né? Por que Deus não tirou a liberdade dela e levou ela para o céu? Tipo, graça irresistível. E aí é a discussão, né? Porque quem jamais resistiu à sua vontade? E aí eu pergunto para você, né? A vontade de Deus pode ser resistida? Sim, não e por quê? Quem sabe esse seja um bom tema de uma pergunta lá no Vejam Só hoje, né? Eu vou pensar nas perguntas no caminho para o programa, tá? Mas olha que coisa interessante. O termo vontade, boulemate, aqui em Romanos 9, verso 19, é um termo extremamente interessante. Ele é traduzido de muitas formas, em muitos textos diferentes. E eu vou trazer assim um panorama mais ou menos geral do uso desse termo na Septuaginta, para vocês entenderem um pouco as discussões, tá? Então eu começo em Êxodo 10, verso 27, onde aqui a palavra de Deus diz o seguinte: o Senhor endureceu o coração de Faraó e este não quis deixá-lo. O termo não quis é o termo boulemate, tá bom? É o termo análogo, né, ao termo usado lá. Quem jamais resistiu à vontade de Deus? Olha que interessante, né, esse contexto em que esse texto acontece aqui. O Senhor endurece o coração de Faraó, Faraó não quer deixar. O Faraó não tem vontade de deixar o povo ir. Mas e aí, a culpa é porque Deus endureceu o seu coração? Ou Deus endureceu o seu coração porque o Faraó endureceu o seu coração e o Faraó não quis deixar o povo ir e aquilo foi a sua vontade livre? O Faraó podia ter deixado o povo ir. Eu discuti um pouco sobre isso no vídeo passado, se você não viu, volta e assiste, tá bom? Interessante, mas o termo vontade está ali. Faraó não teve vontade de deixar o povo embora. O que mais? Êxodo 16, verso 28, se eu não me engano. Deixa eu ver se a minha letra mesmo vai me enganar aqui, né? Não é fácil. É isso mesmo. Êxodo 16, 28. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar meus mandamentos e minhas leis? Então aqui o termo vontade é aqui traduzido como recusar. Até quando vocês não vão ter vontade de guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Muito interessante o uso aqui do termo vontade também, né? Bacana. O que mais? Vamos dar uma olhada agora em 2 Samuel 24, verso 3. Dá uma olhadinha lá. 2 Samuel 24, versículo de número 3. Aí o texto diz assim: então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais, e o rei meu senhor o veja. Mas por que tem prazer nisso o rei meu senhor? Aqui Davi está mandando levantar o censo para ele ver quão poderoso ele é. E aqui a ideia da vontade é traduzida como ter prazer. Olha que interessante, por que Davi está com vontade de fazer o censo? Por que Davi está tendo prazer em fazer o censo para ver o tamanho do seu poder? Interessante, é o mesmo termo boulemate lá que aparece em Romanos 9. Que mais? Vamos lá. Provérbios 1, verso 10. Um uso muito interessante do termo vontade boulemate ali, hein? Então, Provérbios 1, verso 10. Olha que legal. Filho meu, se os pecadores querem te seduzir, não o consintas.
Ou o termo consentir é o termo bulemate, ou seja, não tenha vontade. O pecador está querendo te seduzir? Não tenha vontade de seguir com ele, tá bom? Interessante, é consentimento. Uso interessante aí também, tá? Que mais? Isaías 1, verso 11. Dá uma olhadinha lá. Isaías 1, verso 11, o que diz a palavra de Deus? Estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura dos animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos nem de cordeiros e bodes. O termo aqui não me agrado não tenho vontade, não gosto, não quero esse sangue desses animais aí, dentro desse contexto do culto hipócrita e coisas desse tipo, tá? Não me agrado, não tenho vontade, não quero. O termo em 1:29 é traduzido como cobiça. Vos envergonhareis dos carvalhos que cobiçastes, ou seja, a cobiça, né, os carvalhos dos quais vocês tiveram vontade de possuir, cobiçosamente, etc. E o termo é usado muitas vezes como verbo querer de uma forma geral, tá? As pessoas não quiseram guardar os mandamentos de Deus, não quiseram andar na sua lei. Dá uma olhada aí, por exemplo, Isaías 42, verso 24, né? Bem interessante esse uso. Quem entregou Jacó por despojo e Israel aos roubadores? Acaso não foi o Senhor aquele contra quem pecaram, e nos caminhos dos quais não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei? Olha que interessante, o povo não quer andar, bulemate, no caminho de Deus. E Deus entrega eles nas mãos lá dos saqueadores, dos roubadores, etc. Interessante a dinâmica aqui entre a vontade de Deus aqui, né? Não sendo feita e depois Deus entregando eles nas mãos dos saqueadores. Outro uso interessante, Isaías 53, verso 10. Ao Senhor agradou moê-lo. O termo agradar aí é o termo bulemate. O Senhor teve vontade de moer Cristo em função dos resultados da morte de Cristo na salvação das pessoas. E aí existem alguns outros usos ainda em Isaías fantásticos, viu? Isaías 65, verso 12. Olha que interessante. Também vos destinarei a espada, olha a predestinação aqui, hein? E todos vós encurvareis a matança. Por quê? Porque eu chamei e não me respondeste, falei e não atendeste, mas fizeste o que era mal perante mim, e tivestes vontade, e escolhestes aquilo em que eu não tinha prazer. A ideia do escolher aqui é o ter vontade. Então, as pessoas tiveram vontade naquilo que Deus não tinha vontade, que Deus não tinha prazer. E a ideia semelhante está em Isaías 66, verso 4. Assim eu escolherei o infortúnio, e farei vir sobre eles o que eles temem, porque eu clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram, fizeram o que era mal perante mim, escolheram aquilo em que eu não tinha prazer, tiveram vontade naquilo que eu não tinha prazer. E aí, outros usos muito esclarecedores e interessantes aqui. Ezequiel 3, verso 7, diz o seguinte, né? A casa de Israel não te dará ouvidos, porque não me quer dar ouvidos a mim, pois toda a casa rebelde, a casa de Israel é obstinada, rebelde e dura de coração. A casa de Israel não quer, não tem vontade de dar ouvidos a Deus. E agora, Ezequiel 33, versículo 11. Que mais que diz aqui para a gente terminar? Ezequiel 33, 11. Dize-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, não tenho vontade na morte do perverso, mas em que o perverso se converta dos seus caminhos e viva. Convertei-vos dos vossos caminhos, porque haverias de morrer, ó casa de Israel. Não ter prazer na morte do ímpio, então aqui é não ter vontade da morte do ímpio. Bom, todos esses textos precisam ser considerados quando a gente vai trabalhar a ideia da pergunta retórica de Paulo. Quem jamais resistiu à sua vontade? Opa! Os textos bíblicos aí mostram em muitas circunstâncias um monte de gente resistindo à vontade de Deus. Deus quer que as pessoas não pequem, elas pecam. Ou Deus predestinou que todo mundo pecasse. Deus falou para Adão e Eva não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas ele queria que eles comessem. Deus falou lá com Lúcifer, mas Deus queria que ele caísse. Deus diz para você não matar, não roubar, não estuprar, não mentir, mas ele quer a mentira, o estupro, a maldade, a corrupção, a morte, o assassinato e tudo mais. Ué, todo o pecado é contra a vontade de Deus. Mas então como é que entende isso aqui? Bom,
A ideia de que nós não podemos resistir à vontade de Deus, portanto, não quer dizer que nós não podemos pecar, mas quer dizer que nós não temos força contra aquilo que ele permite. Se Deus permite a queda de Satanás, não tem nada que a gente possa fazer, não adianta a gente querer discutir com ele e discordar dele. Se Deus permite a queda de Adão e Eva, não tem o que a gente brigar com Deus, talvez podemos brigar com Adão e Eva, mas com Deus não dá para brigar. E se Deus permite que as pessoas pequem, a gente deve brigar com a pessoa que peca, não com Deus, porque com Deus não dá para brigar. Naturalmente, aqui a ideia é que Deus tem razões insondáveis para permitir o que ele permite, ainda que dentro desse ponto nem tem o que discutir. Porque discutir dentro desse ponto é querer dizer para Deus como é que Deus deveria conduzir as coisas. E aí é uma arrogância humana que pode e deve ser repreendida, né, e acusada como impiedade da parte do homem. Entretanto, o que a gente percebe é que a discussão a partir de uma leitura dos originais gregos, dos termos gregos em Romanos 9, traz um quadro bem mais complexo, bem mais interessante, bem mais vivo para a discussão exegética de Romanos 9, do que aquela leitura rígida, fixa, descontextualizada e herética, que é a preferida do movimento chamado calvinismo.